Olá a todos! A minha última videoaula já foi sobre questões comentadas de trabalho e energia, com a parte de conservação de energia, porém eu optei aqui por fazer mais uma gravação de questões comentadas, abordando a parte de conservação de energia. Exatamente por quê? Porque esse é um assunto que ele aparece em uma grande quantidade de exercícios, tanto no ensino médio quanto no vestibular, e aí a gente precisa analisar várias situações onde ele aparece. Por isso, eu estou pegando algumas outras situações que eu não comentei na aula anterior. Dentre elas, uma que envolve forças e movimento circular, tá? O enunciado do exercício diz o seguinte: numa superfície plana e polida, um carrinho tem velocidade V0 e percorre a pista curva indicada. Então, eu tenho um carrinho que está passando pelo ponto A, com uma velocidade inicial cujo valor eu não sei. Ele vai descrever uma circunferência, onde ele passa pelo ponto B, que é o ponto mais alto, passa pelo ponto C e sai dessa circunferência em direção ao ponto D. O que mais eu sei? Conhecendo-se R, raio da curva dessa pista, e G, aceleração da gravidade local, determine o menor valor da velocidade inicial para que o fenômeno seja possível. A curva é chamada de looping. É um exercício que não envolve números, porém, ele vai me ajudar a ter ideia de como resolver exercícios que tenham movimento circular e conservação de energia com números, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse exercício é pensar nas formas de energia que ele tem lá no início. O que é o início? O início é o ponto A. No ponto A, como nós estamos vendo que ele tem velocidade inicial, nós já vamos dizer, portanto, que no ponto A ele tem energia do tipo cinética. Ele não tem altura. Se ele não tem altura, isso significa que a energia potencial do tipo gravitacional no ponto A vale zero. Não tem mola no ponto A, o que significa que a energia do tipo potencial elástica no ponto A também vale zero. Outro ponto importante que eu vou olhar. Eu sei que se eu olhar esse ponto aqui, ele só vai ter energia cinética e vai ser a mesma quantidade do ponto A. Portanto, eu vou olhar agora o ponto C, que é o ponto mais alto dessa pista, desse looping, e vou analisar que forma de energia ele tem aqui, porque eu preciso saber o que acontece nesse ponto para perceber se ele consegue fazer a curva toda ou não. Então, quando eu olho para o ponto B e começo a imaginar as formas de energia que ele tem, primeira coisa que eu vou pensar, tem uma altura aqui, ó. Eu vou fazer tudo a caneta, depois eu ponho o PowerPoint para vocês, tá? Essa altura, ela é o diâmetro da circunferência. Portanto, ela corresponde a 2 R's. Se ele tem altura, então, de imediato, eu já posso dizer que ele tem energia potencial do tipo gravitacional no ponto B. Porque energia potencial gravitacional está relacionada com altura. Não tem mola no ponto B, o que significa que a energia potencial elástica no ponto B vale zero. Ó, fiz um rabisco aqui, mas é energia potencial elástica, tá? Ele tem que ter uma velocidade ao passar por esse ponto B, porque se ele não tiver velocidade ao passar pelo ponto B, o que vai acontecer com ele se a velocidade dele aqui em cima for zero? Nossa, estou com problemas aqui com a caneta, desculpe. No ponto B, se a velocidade for zero, ele cai. E eu preciso que ele complete essa volta. O que significa, portanto, que eu tenho que desenhar aqui um vetor velocidade no ponto B. Se ele tem velocidade, portanto, ele tem energia cinética no ponto B. Lembrando, energia cinética está relacionado com velocidade. É mv² sobre 2. Energia potencial gravitacional está relacionada com altura. É mgh. E energia potencial elástica está relacionada com molas e elásticos, e ela é a constante da mola ou do elástico vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou usar o princípio da conservação de energia.
Então, toda energia mecânica que ele tem no início, a quantidade de energia mecânica que ele tem no ponto A, tem que ser igual à quantidade de energia mecânica que ele tem no ponto B. Ser igual não significa ser na mesma forma, tá? Significa apenas ser na mesma quantidade numérica. Afinal, o problema não me falou nada de dissipação de energia, não falou nada de atrito. O que eu sei que ele tem no ponto A? Nós acabamos de ver, no ponto A, ele tem apenas velocidade, portanto, ele tem apenas energia cinética. No ponto B, ele tem altura, então ele tem potencial gravitacional, não tem mola, mas ele tem velocidade, então ele tem cinética no ponto B e potencial no ponto B. Então, no ponto B, eu escrevo que ele tem potencial gravitacional e também cinética. Depois eu ponho a resolução bonitinha aqui em PowerPoint para vocês, tá? Digitalizada. Energia cinética no ponto A é a massa, velocidade no ponto A, que é a velocidade inicial dele, ao quadrado, sobre 2. Energia potencial no ponto B. Energia potencial é mgh, altura do ponto B. E energia cinética no ponto C é energia cinética no ponto B é m, velocidade no ponto B, ao quadrado, sobre 2. Lembrando que essa velocidade aqui, que eu vou precisar dela, ela é a velocidade mínima que eu vou descobrir. O problema não quer essa velocidade, o problema quer a velocidade inicial. O problema quer saber quanto vale o V0. É este aqui a pergunta do meu problema. Mas para descobrir esse aqui, eu vou ter que saber o outro V. O que eu sei? Eu sei que a massa é uma grandeza física que está aparecendo em todos os termos dessa minha igualdade. Se a massa está aparecendo em todos os termos dessa igualdade, eu posso simplificar a massa. Eu fiquei com velocidade inicial ao quadrado sobre 2, igual a gravidade vezes a altura do ponto B. Isso é mais a velocidade mínima que ele vai ter que ter aqui no ponto B, ao quadrado, sobre 2. Eu quero sumir com esse 2 que aparece no denominador. Aqui é só uma questão de escrever de uma outra maneira. Se quiser, pode deixar o 2 aí. Mas eu vou sumir com ele para ficar com uma expressão que eu diria um pouco mais bonitinha matematicamente. Eu vou multiplicar a minha expressão inteirinha por 2. Então, quando eu multiplicar V0 ao quadrado sobre 2, quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2V0 ao quadrado sobre 2, o que é o mesmo que V0 ao quadrado. Então, eu multipliquei por 2, eu fiquei apenas com V0 ao quadrado. Isso no ponto A. Vou pegar o GH do ponto B, a altura do ponto B, e vou multiplicar por 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes o G vezes a altura no ponto B. Agora, eu vou pegar a velocidade mínima no ponto B ao quadrado sobre 2. A velocidade mínima no ponto B ao quadrado sobre 2. Se eu multiplicar por 2, vai ficar apenas velocidade mínima no ponto B ao quadrado. Essa altura B, eu tenho, ela é 2Rs. Então, eu fico com velocidade inicial ao quadrado, igual a 2G que multiplica 2R, que é a altura do ponto B, que é o diâmetro, mais a velocidade mínima no ponto B ao quadrado. Portanto, V0 ao quadrado é 2 vezes 2, 4GR, mais a velocidade mínima no ponto B ao quadrado. Eu preciso, então, saber quanto vale essa velocidade mínima no ponto B para descobrir a pergunta do meu problema, que é o V0. Agora, eu vou sair desse rabisco todo que eu fiz e deixar a minha resolução com o PowerPoint organizada para vocês, tá? Então, a minha resolução com o PowerPoint está mostrando o quê para mim, ó? Eu chamei a altura do ponto B de 2Rs. No rabisco eu disse que
No ponto B, ele tinha energia cinética e potencial. No ponto A, ele tinha apenas energia cinética. Então, toda a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. No ponto A, como ele tem apenas energia cinética, massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. No ponto B, como ele tem cinética e potencial gravitacional, eu escrevi mgh, energia potencial gravitacional, mais mvb ao quadrado sobre 2, que é energia cinética no ponto B. Lembrando, tem que ter energia cinética, porque se ele não tiver velocidade, ele cai, e eu preciso que ele complete essa volta. O que mais eu sei? Eu sei que a altura é o dobro do raio, porque é o diâmetro da circunferência. Eu observei que tinha, troquei, né, a altura h por 2s, observei que tinha m em todos os termos da minha expressão, eu cancelei, aí eu fiquei com a expressão v0 ao quadrado igual a 4g vezes r mais vb ao quadrado, porque eu multipliquei tudo isso aqui por 2, só para escrever de uma maneira mais bonitinha. E aí, eu vou descobrir essa velocidade mínima aqui ao quadrado. Como é que eu vou fazer para descobrir essa velocidade mínima ao quadrado? Eu vou fazer mais alguns rabiscos na minha figura e depois eu coloco a resolução do PowerPoint. Eu vou olhar aqui que forças eu tenho no ponto B. Se eu pensar no ponto B, quando o carrinho está passando ali pelo ponto B, automaticamente eu sei que ele tem massa, portanto, ele tem força-peso na vertical para baixo. Como ele está em contato com essa superfície, existe uma força de contato entre a superfície e o carrinho, e a força de contato entre a superfície e o carrinho, nós vamos chamar essa força de força normal. Se ele estiver aqui embaixo, no ponto A, eu digo que ele tem peso para baixo e ele tem normal para cima. E essas duas forças têm mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. E ele não se movimenta na vertical. Aqui em cima, eu tenho peso para baixo, normal também para baixo, afinal de contas, o chão está na parte de cima. Se eu olhar para esses dois vetores que eu desenhei, peso e normal, eu disse que eles apontam para baixo, mas na verdade eles estão apontando para o centro da minha circunferência. Se eles apontam para o centro da circunferência, isso significa que a minha força resultante da soma desses dois vetores, peso e normal, é para o centro da circunferência. Portanto, eu vou dizer que ele tem aqui uma força resultante que é do tipo centrípeta, porque aponta para o centro. Força resultante do tipo centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Quem seria a força resultante? Seria a força normal mais a força-peso. Afinal, são dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Então, eu somo os módulos. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aqui eu tenho que lembrar como é que eu calculo a aceleração centrípeta. Nós calculamos a aceleração centrípeta usando v² sobre r, se eu pensar na velocidade linear, ou eu calculo a aceleração centrípeta como ω² vezes r, se eu pensar na velocidade angular. Como eu estou escrevendo a energia em função da velocidade linear, eu vou usar a expressão da aceleração centrípeta com a velocidade linear, ok? Então, no lugar da aceleração centrípeta, eu vou escrever para nós V mínimo do ponto B ao quadrado sobre o raio, ok? Como eu escrevi V mínimo no ponto B, isso é a velocidade mínima que ele vai ter que passar aqui em cima, para ter a velocidade mínima, isso significa que a força de contato com a superfície também vai ter que ser mínima. Isso é, a força normal vai chegar no valor mínimo possível. Esse valor mínimo seria um valor muito pequenininho mesmo, próximo a zero, de tal forma que quando eu somar a normal com o peso de um carro, essa soma vai ficar insignificante. Então, nós vamos dizer que essa normal, ela tende a zero, tá? Se essa normal tende a zero, essa minha expressão vai ficar escrita como peso igual a massa vezes a velocidade mínima no ponto B
ao quadrado sobre o raio. Ó, ficou dois sinaizinhos de igual, desculpa, tá? Normal mais peso igual a massa vezes velocidade mínima ao quadrado sobre o raio, que veio lá da aceleração centrípeta. Sabemos calcular peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade mínima no ponto B ao quadrado sobre o raio. A grandeza física massa aparece nos dois termos da minha igualdade, portanto, eu posso cancelar. E aí, eu vou tirar, então, que a velocidade mínima no ponto B ao quadrado é o R vezes o G. Ó, o R está dividindo, eu vou levar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu sei nessa minha expressão aqui, ó, quanto vale essa velocidade B ao quadrado. Eu tirei isso aqui lá das forças que eu desenhei no carrinho no ponto B. Eu tirei daqui, ó. Ok? Então, eu sei que essa velocidade mínima ao quadrado, não vou nem tirar a raiz quadrada, ela é G vezes R. E aí, eu vou ter um G vezes R aqui e, ó, um G vezes R aqui também. E com isso, eu respondo a pergunta do meu problema, que é a velocidade inicial. Saindo dos rabiscos todos e indo para uma resolução aí mais organizada com o PowerPoint, a minha resolução, então, fica desse jeito aqui, ó. Cheguei até a igualdade da energia mecânica, cheguei nessa expressão multiplicada por 2, trouxe para cá, numa outra figura, desenhei o peso, desenhei a normal. Peso e normal estão na mesma direção e no mesmo sentido, portanto, eu vou somar essas duas forças para achar a força resultante. Como essas duas forças estão no sentido do centro da circunferência, essa força resultante é centrípeta, por isso apareceu a aceleração centrípeta aqui. Eu estou dizendo que no ponto B a velocidade é mínima. Para essa velocidade ser mínima, a normal tende a ter um valor mínimo, e esse valor mínimo é muito próximo a zero, de tal forma que quando eu somar com o peso, essa normal fica insignificante. Então, sobrou para mim peso igual a massa vezes aceleração centrípeta. O peso é massa vezes aceleração da gravidade, igual a massa vezes aceleração centrípeta. A massa aparece nos dois termos da igualdade, eu simplifico. Então, eu posso dizer que a aceleração centrípeta tem o mesmo valor da gravidade. A aceleração centrípeta tem duas maneiras de calcular, já falei para vocês. E aí, eu fiquei com V quadrado sobre R. E aí, essa velocidade mínima no ponto B ficou como G vezes R ou R vezes G, que eu vou substituir na expressão que eu tinha anteriormente. Então, eu fico com V0 ao quadrado igual 4G vezes R mais o VB, só que agora o VB eu troquei por G vezes R, eu fiquei com 4G vezes R mais G vezes R igual a 5 vezes G sobre G vezes R. Então, a velocidade inicial que ele tem que ter, mínima, para que o carrinho consiga dar a volta. Então, lá no início, a velocidade que ele tem que ter, o valor mínimo dela vai ter que ser raiz quadrada de 5G vezes R. Se eu souber o valor do raio, o valor da aceleração da gravidade, eu descubro aí o valor da velocidade inicial. Ok? Então, é um exercício que envolve conservação de energia e envolve também um pouquinho das forças, lá da nossa lei de Newton, tá? Outra questão comentada, que também envolve movimento circular. Um carrinho cai de uma altura h desconhecida e descreve a trajetória indicada. O raio da curva é conhecido, bem como a aceleração da gravidade g. Determine a menor altura, o menor valor da altura, para que esse fenômeno seja possível. Despreze os atritos e a resistência do ar. Mais um exercício sem número, ok? Tá aqui em cima, numa altura h, e eu quero o que desse problema? O menor valor dessa altura, ó, é o que ele tá me pedindo, o menor valor da altura h, para que esse objeto consiga fazer essa volta completa. Então, novamente, eu vou usar aqui conservação de energia. Vou olhar para o ponto A, que aqui em cima, ele tá me falando que o carrinho caiu. Caiu, foi abandonado do repouso.
Se ele foi abandonado do repouso, porque ele caiu, a velocidade inicial dele é zero. Portanto, eu já sei que aqui em cima a energia cinética dele vale zero, porque ele não tem velocidade. Tem altura. Se tem altura, tem energia potencial do tipo gravitacional. Não tem mola, então não tem energia potencial elástica. À medida que ele cai, ele perde energia potencial gravitacional, porque ele perde altura, porém, ele começa a ganhar velocidade, ele começa a ganhar energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Até que ele chega aqui, ó, nessa posição. Quando ele chega nessa posição, ele não tem mais altura, então toda a energia potencial gravitacional que ele tinha lá em cima virou energia cinética aqui embaixo. Ele vai fazer a volta. Ao fazer a volta, essa energia cinética vai se transformando em energia potencial, porque ele vai ganhando altura, porém no ponto B, que é o ponto mais alto da curva, ele não perde toda a energia cinética, ou melhor, ele não transforma toda a energia cinética em potencial. Porque se ele transformar toda a energia cinética que ele tem aqui em potencial aqui em cima, ele vai chegar no ponto B e ele vai despencar. Então, dessa energia cinética que ele tem aqui embaixo, uma parte continua sendo cinética aqui em cima e outra parte vira potencial gravitacional. Ele tem que ter velocidade aqui em cima para conseguir fazer a curva. Então, o que eu sei do ponto B, lá em cima? Desse ponto B, eu sei que ele tem que ter uma velocidade para poder continuar a trajetória. Como ele tem altura, eu também sei que ele tem energia potencial gravitacional. Não tem mola, então não tem energia potencial elástica. Eu vou olhar dois pontos. Quais são os dois pontos? Eu vou olhar o ponto A e vou olhar o ponto B. Conservação de energia. Toda energia mecânica que ele tem no ponto A, ele tem que ter na mesma quantidade no ponto B. Não significa na mesma forma. Eu sei que no ponto A, essa energia mecânica é do tipo potencial gravitacional. No ponto B, ela é do tipo cinética, porém, ele tem altura, então ele tem potencial gravitacional também. Energia potencial gravitacional no ponto A, mg, altura do ponto A. Lembrando que a altura do ponto A é o que ele quer saber no meu problema. No ponto B, ele tem energia cinética, então é m VB ao quadrado sobre 2. Mas ele também tem altura no ponto B, então ele tem mgh. Vejam, novamente, a massa aparece como uma grandeza em todos os termos dessa minha igualdade. Então, eu vou cancelar. Só posso cancelar se ela aparecer em todos os termos, tá? Posso pegar essa minha expressão inteira e multiplicar por 2, se eu quiser. Ou posso deixar ela desse jeito também. E aqui, eu vou precisar lembrar algo importante. Essa velocidade no ponto B é a velocidade mínima que ele tem que ter para conseguir dar a volta. E aí, essa parte do exercício ficou bem semelhante ao exercício anterior, tá? Eu fiquei com g vezes h no ponto A, que é a altura que eu quero saber, velocidade mínima no ponto B ao quadrado, sobre 2, mais g vezes a altura do ponto B, ó. A altura do ponto B corresponde ao diâmetro da minha circunferência, corresponde a 2 R's. Lembrando, eu não posso cancelar esse G com esse G, porque ele não aparece em todos os termos da minha expressão, ok? Para eu poder cancelar uma grandeza, ela tem que aparecer em todos os termos da minha igualdade. Vou sair da resolução rabiscada e vou para a minha resolução do slide aqui do PowerPoint, para ficar mais organizado para vocês. Então, eu olhei a energia no ponto A, tinha altura mgh. Esse H é a pergunta do meu problema. No ponto B, a energia mecânica é mgh, potencial. Lembrando que o H é 2 R's. Ele tem uma velocidade mínima no ponto B, portanto, ele tem uma energia cinética no ponto B, que é mVB ao quadrado sobre 2.
cancelei as massas e cheguei nessa expressão que eu tenho aqui, ó. Que era o que eu tinha antes, que eu falei que eu não posso cancelar os Gs. Agora, para continuar a resolver esse exercício e achar a pergunta do meu problema, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar calcular essa velocidade mínima aqui, ó. E aí, eu vou lembrar das leis de Newton. Novamente, eu vou usar a lei de Newton para resolver aqui. No ponto B, esse objeto tem força-peso para baixo, tem força normal para baixo, porque, afinal de contas, o chão está aqui em cima. Essas duas forças que apontam para baixo, na verdade, estão apontando para o centro da minha circunferência, o que significa que, nessa situação, eu tenho uma força resultante do tipo centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. No lugar da força resultante centrípeta, eu vou escrever normal mais peso. No lugar da aceleração centrípeta, eu vou usar V² sobre R. Lembrando que isso aqui é a velocidade mínima no ponto B. Como eu estou olhando uma velocidade que eu estou considerando mínima para ele conseguir dar a volta, essa normal também tem um valor mínimo, e o valor mínimo dessa normal é um valor muito pequenininho que tende a zero, de tal forma que, quando ele for somado com o peso do corpo, essa soma vai dar uma diferença aqui, por causa da normal, praticamente insignificante, né? Entre o P e o P mais N, a diferença acaba sendo insignificante. Então, isso aqui tende a ser zero. Peso eu vou trocar por mg. Isso é igual a m, velocidade mínima no ponto B ao quadrado, sobre o raio. Grandeza massa aparece nos dois termos na minha igualdade, eu cancelo. Novamente, eu tiro aqui que a velocidade no ponto B, mínima, ao quadrado, é g vezes r. E é este valor aqui que eu vou colocar na minha expressão aqui em cima, ó. Ok? Vou sair dos meus rabiscos e vou para a minha resolução organizada aqui do PowerPoint. Tá certo? Então, isso eu já tinha feito. Desenhei as forças, peso, força normal, tá? Lembrei do exercício anterior, que a aceleração centrípeta corresponde ao valor da gravidade. Pulei aqui aquela etapa toda de P mais N igual a massa vezes a aceleração centrípeta, normal igual a zero. Então, mg igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Já achei aqui o valor do VB. Qualquer coisa, volte aí o vídeo na resolução anterior. Vou pegar isso aqui, vou substituir aqui em cima. G vezes o H mínimo, ok? Já tô chamando aqui de H mínimo, é igual a G vezes 2Rs, mais o VB ao quadrado. Já vou trocar esse VB ao quadrado por R vezes G. Fiquei, então, com G aqui e G aqui, ó. O G agora está aparecendo em todos os termos, portanto, eu posso cancelar. Quando eu cancelo, eu fico com H mínimo igual a 2Rs mais R sobre 2, ou 0,5R. H mínimo, então, vai ser 2Rs mais 0,5Rs, o que vai dar 2,5Rs. Próxima questão comentada, agora envolve mola, que eu não havia feito exemplos para vocês sobre isso. Um bloco de massa M igual a 4 kg e velocidade horizontal V0 igual a V igual a 0,5 metros por segundo, choca-se com uma mola, colide com uma mola, de constante elástica K igual a 200 newtons por metro. Não há atrito entre o bloco e a superfície de contato. Determine a máxima deformação sofrida pela mola. Então, o que eu sei? Tem uma mola com velocidade, aqui não tem atrito. Se a mola não tem um bloquinho com velocidade, não tem atrito. Se eu tenho um bloquinho com velocidade, eu já sei que esse bloquinho tem energia cinética. Ele não tem altura, então ele não tem potencial gravitacional. Não tem a mola ainda aqui, então ele não tem energia potencial elástica, tá? Ele vai colidir com a mola. Quando ele colidir com a mola, o que vai acontecer? Ele vai comprimir a mola. E aí ele vai parar numa nova posição. Ele comprime essa mola, e aí essa mola vai ficar apertadinha aqui nessa posição.
Portanto, ele vai parar ao terminar de comprimir a mola, e essa energia cinética que estava aqui no início, ela vai ficar na forma de energia potencial elástica. E quando ele acabar de comprimir essa mola, ele vai parar, e aí a mola começa a empurrar ele de novo, transformando a energia potencial elástica em energia cinética. Então, usando o conceito de conservação de energia, eu sei que toda energia que ele tem no início da situação, que eu vou chamar esse início aqui da situação aqui de A, posso chamar aqui de B, então, a energia mecânica em A virou energia mecânica em B. No A, ela era do tipo cinética, porque tinha movimento, no B, potencial elástica, porque ficou armazenada na mola. Energia cinética, mv² sobre 2, potencial elástica, kx² sobre 2. 2 e 2 eu cancelo. Eu tenho a massa do bloco, ó, lá em cima no enunciado, 4 quilogramas. Eu tenho a velocidade com que ele está se deslocando sem atrito, 0,5 ao quadrado. Eu tenho a constante elástica da mola, que é 100 newtons por metro. E a única coisa que eu não tenho, é o que o problema quer saber, é a deformação máxima sofrida por essa mola, tá? E aí, com isso, eu só termino o cálculo, vou sair dos meus rabiscos e vou aqui para uma resolução mais bonitinha, feita aqui com o PowerPoint, ok? Então, eu sei que a energia cinética do bloco virou energia potencial elástica na mola. O bloco tinha velocidade, tinha energia cinética, colidiu com a mola, comprimiu ela numa deformação X, ele parou, então a energia cinética virou energia potencial elástica na mola. mv² virou kx² sobre 2. Cancelei os dois, substituí os valores pelo enunciado que eu tinha no problema, achei a deformação da mola igual a 0,10 metros, que é o mesmo